Ok, muito bem, gente. Dando continuidade aqui, não se esqueçam, racionalização, parte 4, página 16. A racionalização, gente, funciona assim, ó. Duas formas, duas ideias. A primeira eu coloquei assim, ó, aqui, ó. Quando você tem um numerador, tá? E no denominador, ó, raiz A de x elevado a b. O que acontece, meus amigos? Isso que eu procuro aqui, numa racionalização, tá? Em que consiste uma racionalização? Tirar a raiz do denominador. Antes de mais nada, é importante que você entenda assim, ó. Barreto, então, quando tem raiz no denominador, é obrigado a racionalizar? Na verdade, não. Você tem que olhar as alternativas. Geralmente, aparece na forma racionalizada. Então, essa raiz do denominador tem que ser retirada. O que você vai fazer? Você procura o que nós chamamos o fator racionalizante. Ó, o que você tem aqui no denominador é o que você tem aqui no numerador. Essa procura por esse fator racionalizante é o que você vai ter para conseguir tirar a raiz do denominador. Em outras palavras, você vai multiplicar por um número que é o número 1. Porque quando você tem o numerador e o denominador são iguais, isso aqui nada mais é do que multiplicar pelo número 1. Multiplicar por 1 não altera o resultado. Nesse caso, vai ser apenas apresentado de uma outra forma. Então, se você perceber, quando você tem uma situação como essa, qual vai ser o fator racionalizante? Ó, o numerador está lá, o denominador, raiz A de x elevado a b. Você vai colocar raiz A de x, raiz A de x. E aí você faz a diferença desse índice para esse expoente, ó, A menos B, A menos B. Essa é a situação que vocês vão ter, tá? Então, não se esqueçam. Tem o numerador, o denominador tem raiz. Então, você vai fazer a diferença do índice pelo expoente. E vai colocar aqui no novo expoente. Vamos perceber um caso aqui, ó. Eu tinha essa situação aqui, ó. Na página 16, vocês têm aqui, na letra B da página 16, você tem essa situação aqui, ó. Um numerador 2, raiz sétima de 5 elevado à quarta. Você vai colocar lá, raiz sétima de 5. Raiz sétima de 5. E aí você faz assim, ó. 7 menos 4, essa diferença, coloca aqui, ó, 3. Essa diferença você coloca aqui 3. No numerador vai ficar 2 vezes raiz sétima de 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125, beleza? E aqui, você vai ter raiz sétima de 5 elevado a, agora, ó, quando você tem essa multiplicação, você vai somar os expoentes. 4 mais 3 é 7. Raiz sétima de 5 elevado a sétima, simplifica, fica 5. E o numerador está lá, 2, raiz sétima de 125. Você percebe que nós tiramos a raiz do denominador e apresentamos. Na verdade, o que está aqui, e isso que estava aqui, desculpa, em azul aqui, ó, é a mesma coisa, só escrito de uma outra forma, sem raiz do denominador. Portanto, não se esqueçam. Você vai fazer a diferença do índice para o expoente e colocar aqui. Depois, na multiplicação, você vai multiplicar quem está dentro com quem está dentro. Ó, 5 à quarta vezes 5 ao cubo é 5 elevado a 4 mais 3, que é 7. Perfeito? Dessa segunda forma aqui, é a que é mais usada, que vocês são mais acostumados, quando é raiz quadrada. Quando é que é raiz quadrada e aqui é 1, você tem raiz quadrada, que não precisa aparecer quando é raiz quadrada, o 2 não precisa aparecer, e 2 menos 1 é 1. Então, a gente apenas multiplica pela raiz de 5, numerador e denominador. Você vai ter 3 raiz de 5 dividido por 2 vezes raiz de 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. 2 vezes 5 é 10. 3 raiz quadrada de 5 dividido por 10. Aqui eu coloquei como um segundo caso, e esse segundo caso ele vai envolver soma ou subtração no denominador. Beleza. O teu fator racionalizante, que é esse, que vai ser o mesmo que está aqui, ó, o que você faz? Se é uma diferença, multiplica pela soma. Se é uma soma, multiplicaria pela diferença. Simples assim. Envolvendo radicais. No denominador, se você tem soma, multiplica pela diferença. Se você tem a diferença, multiplica pela soma. Agora, fiquem ligados, moçada. É o seguinte. Se algum passo que eu fizer aqui, né, principalmente no denominador aqui, você tiver uma dúvida, volte na aula de
produtos notáveis. Faça isso, gente. Não deixa a coisa seguir. Tem aula de produtos notáveis, que vai ser o caso que eu vou usar aqui. Voltem naquela aula de produtos notáveis, porque eu vou usar aqui, ó. Quando você tem essa multiplicação, nós falamos assim. É um dos casos de produtos notáveis. O terceiro caso que eu apresentei para vocês é chamado de produto da soma pela diferença de dois termos, que é quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4, menos quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Beleza? E aqui em cima eu fiz a distributiva. Ó, 2 vezes 5 é 10. 5 vezes raiz de 3. Então aqui no numerador, 10 mais 5 raiz de 3 dividido por 1. 10 mais 5 raiz de 3. Agora eu trago para vocês dos testes da página 19 e exercício 9. Eu sei que embora eu tenha enviado para vocês, tá, as resoluções, e alguns de vocês já contactaram dizendo que não receberam essa resolução, tá? Provavelmente o e-mail, sabe, ou sei lá o que aconteceu, já me enviaram um novo e-mail, vocês já estão de posse com essas resoluções. Embora vocês tenham em mãos, eu gosto de sempre fazer um exercício aqui para mostrar para vocês, ó. Apresentado aí, o que está em azul foi apresentado para vocês. Qual a opção? O que eu fiz aqui? Aqui 1 sobre raiz de 2 eu racionalizei, beleza? Não se esqueçam que raiz quadrada de 2 elevado a 1, aqui fica 1, aqui fica 1, porque 2 menos 1 dá 1. Você vai ter no numerador 2, está aqui, raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2. Denominador apenas copiei, tirei o mínimo. Mínimo entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 é 2, vezes 2 é 4. 2 dividido por 2 é 1, vezes raiz de 2, está lá a raiz de 2. O denominador está aqui. Uma coisa, gente, que eu sempre insisto com vocês. Não se esqueçam. Olha o traço fracionário principal. Você vai sempre conservar o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo. E assim teremos 4 mais raiz de 2 vezes 1 é 4 mais raiz de 2. E aqui eu não fiz distributiva, deixei indicado. Deixei indicado e olhei para esse denominador, me incomodou. É aqui essa parte do denominador? Deixa eu ver isso aqui. Tem momentos que o cara fala, pô, Barreto, mas aqui tem um 2. Quer ver? Nesse anterior aqui, ó, vocês podem perceber que nós tínhamos aqui, Marquinhos, por favor, aqui, ó. Nós tínhamos nesse anterior, ó, você não está vendo? Tem o número 1 aqui, ó. Tá ok? Se tiver o número 2, mesma coisa, beleza? Agora olha aqui, ó. Nós temos... O Marquinhos está ficando louco atrás de mim aqui, gente. Fica tranquilo. Agora o que acontece aqui é o seguinte, ó. Tem o 2 multiplicando normalmente. Pego isso aqui, ó. É menos. Multiplico pela soma. Volto a lembrar. Se fosse mais, multiplicaria pela diferença. Faça a distributiva. 4 raiz de 2. 4 vezes 1, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Denominador, 2. E aqui eu tenho quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado de 2, menos quadrado do segundo. E temos, portanto, no numerador, 4 raiz de 2 com raiz de 2, radicais semelhantes. Foi falado já isso, dá 5 raiz de 2. E 4 mais 2 é 6. 2 menos 1 é 1, vezes 2 está aqui, ó, 2. Então nós chegamos a isso. Agora que vem um detalhe, meus amigos. Isso que está aqui, está certo. Aí a pessoa vai olhar as alternativas. Ao olhar as alternativas não tem desse jeito. Você tem que perseguir, não é forçar um resultado, mas olha o seguinte. Do jeito que está aqui, vários exercícios vão apresentar dessa forma. No entanto, eles fizeram o quê? Desmembraram aí, ó. Colocaram 5 raiz de 2 dividido por 2, mais 6 dividido por 2, como está aqui, ó. E o 6 por 2 foi apresentado 3. E aí você tem 5 raiz de 2 sobre 2, mais 3. Alternativa correta, letra D. Beleza, meus amigos? Fiquem atentos às próximas videoaulas aí, tá? E não se esqueçam de postar as dúvidas lá no nosso grupo. Grande abraço.